O Redação PFC começa agora. O Redação PFC voltou! Estamos de volta, we are back here! Dia 22 de março, nesse sabadão, Redação PFC 197. E eu tô perdido, Marcos Boas. Eu não sei mais qual redação que é depois de 3 semanas. Só você vai poder me salvar, tudo bem contigo? Eu voltei agora pra ficar, porque aqui é meu lugar. É isso aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta do Japão para o 10º Redação PFC do ano. Seguimos na contagem. Atingimos os dígitos duplos. É aquela hora que a corrida começa. Você fala assim, opa, 10 km já, olha só que beleza, né? Assim, você sabe fazer um longão. Quando você vira o double digit, você já fala, opa, já posso dizer que estou realmente no meio do treino agora, né? Então já adentrei o treino. Assim também estamos, de volta das férias. E agora, meu filho, agora é no batidão até o final do ano. Agora vamos sem parar. Será que a gente passa de 42? Eu acho que sim, né? Acho que a gente faz meio que uma outrinha de redação, né? Eu acho que vai dar uns 48, 47, deve dar por aí. Vamos começar aqui dia 22 de março, esse sabadão, que é o Dia Mundial da Água. Lá em 92, a Assembleia Geral das Nações Unidas estabeleceu que nessa data de cada ano seria celebrado o Dia Mundial da Água. Lembre-se sempre, né? Muita água na terra, muita água no seu corpo. Tem bastante água por aí. Beba água, não esqueça disso nos treinos, especialmente com o calor que está fazendo aqui no Brasil. E fica aqui também o nosso... Sinto muito, porque lá em Tóquio faltou água para o pessoal que correu a maratona para mais de 4 horas e meia. É verdade. Quando eu passei andando, já tinha algumas mesas, as primeiras já não estava mais com água, tinha que pegar nas seguintes. Então, água é muito importante, viu, organizador de prova? Em 235 d.C., o imperador romano Severo Alexandre foi assassinado, marcando o início da crise do terceiro século. Tem crise desde o terceiro século. E agora vai começar. Agora tá um espetáculo isso aqui. Notícia. Quem quer saber de notícia? Aqui, ó. Michael ou Michel? Eu não sei. Michel Johann Teato nasceu em 22 de março de 1878, um atleta luxemburguês, vencedor da maratona dos Jogos Olímpicos de Paris em 1900, representando a França. Ele venceu essa maratona na época que eram 40 quilômetros, em pouco menos de 3 horas, sob um forte calor, obviamente. E a Olimpíada naquele tempo, Marcos Boas, era caracterizada por alto grau de desorganização e amadorismo. E a vitória dele foi muito contestada por vários competidores, porque afirmaram que ele teria cortado o caminho e pegado atalhos. Por que ele pegou esses atalhos? Porque ele conhecia melhor que os demais corredores o caminho, porque ele era morador de Paris e era entregador de pão pela cidade. Então ele conhecia bem, e só anos depois a vitória foi confirmada pelo COI. O Teatro, né, pensaram que ele fosse realmente francês, mas no fim do século XX descobriram que ele era luxemburguês. Mas a medalha ficou para a França. Então você vê aí, ganhar a maratona em 1900, você tinha que correr bem, mas tinha que ser esperto também. É, você viu, o cara deu o miguezão dele naquela época, né? Se hoje tem uma galera que consegue dar uns migué nas maratonas aí, imagina naquela época, né? Não tinha número de IP, não tinha chip, não tinha transmissão de TV da Olimpíada, então era mais tranquilo de enganar a turma. Mas ele como padeiro, será que nessa maratona ele conquistou o sonho da vida dele? Ou você acha que ele saiu com a rosca queimada? Eu acho que a rosca... Nesse caso, não. O sol queimou outras partes do corpo. Em 1896, Charilaos Vasilakos venceu a primeira maratona olímpica moderna com o tempo de 3 horas e 18 minutos. Não foi a primeira maratona olímpica, mas foi a primeira maratona olímpica. Entende, Marcos? Não foi a primeira maratona em uma Olimpíada, mas era a maratona olímpica moderna, porque era assim que eles trataram o nome dessa maratona. Os gregos, eles ficaram muito entusiasmados com esse novo evento que ia ter, que era a Olimpíada, ali em 1896. E eles decidiram realizar corridas de qualificação para os pretendentes a representar a Grécia. Então, desde lá, já faziam o que os americanos fazem, que são as seletivas. Os gregos já estavam fazendo lá em 1896. E elas foram organizadas pelo coronel do exército, o Papadiamantopoulos, dentro dos Jogos Panhelênicos Modernos. E era um teste preparatório. E aí, essa primeira corrida, a primeira maratona da história, aconteceu em 22 de março e foi vencida pelo Vasilakos, em 3 horas e 18. E aí, no dia da maratona olímpica, para provar que a seletiva não garante nada,
Ele foi um dos 17 atletas que competiram, foram 13 gregos e 4 estrangeiros. Então você vê que foi uma maratona bem distribuída aí entre os países. Teve a distância de 40 quilômetros, mas ele foi o segundo lugar. Você vê, não garantiu nada, né? Quem ganhou foi o famosíssimo Spiridon Lewis, que ficou muito famoso e virou até marca aí de um monte de coisa. Então o grego, o Vasilakos, venceu a seletiva, mas na hora do vamos ver, ficou em segundo. Que negócio mal feito, né? Ele não ganhou a primeira maratona olímpica moderna, ele ganhou a seletiva da maratona olímpica. A maratona olímpica quem ganhou foi o outro cara, porra. Boston acontece desde quando? 1897. Então ele venceu a primeira maratona mesmo, não foi olímpica. Colocaram olímpica para enganar. Boston, com a fama da maratona olímpica, decide fazer uma maratona no ano seguinte. Boa. É a maratona mais antiga que ainda acontece. Em 1960, Arthur Shanlon e Charles Hartones receberam a primeira patente para um laser. Qual que é o acrônimo de laser, Marcos? O que significa laser? Eu já soube isso até de cabeça, mas agora eu vou ter que colar aqui, que é Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, ou seja, amplificação de luz por emissão estimulada de radiação. Perfeito, era isso aí. Em 1963, The Beatles lançaram seu primeiro álbum, Please Please Me. Esse disco conta com canções de sucesso como Love Me Do, Twist and Shout, Please Please Me and I Saw Her Standing There. Em 1970 nasceu o Wang Jung Cho, um atleta sul-coreano, ex-atleta agora, né, que venceu a maratona dos Jogos Olímpicos de 92. Então você vê, tem muitos vencedores de maratonas olímpicas que nós estamos falando hoje. Em 1974, completando 51 anos, nasceu a Lucimar Aparecida de Moura, uma atleta brasileira que inclusive é medalhista de bronze no 4x100. Mas ela é um daqueles muitos casos que na Olimpíada lá de 2008 em Pequim, o revezamento brasileiro ficou em quarto. Mas em 2016, por causa do escândalo russo, aquela coisa toda, o ouro foi retirado das russas e o Brasil, que foi quarto, passou para terceiro. E aí, as medalhas foram entregues à equipe no Prêmio Brasil Olímpico de 2017. Super, né, Marcos Pós? Super legal, assim. Eu sou medalhista de bronze. Você ganhou a medalha 9 anos depois. É que nem esses pódios que acontecem nessas provas aí, que sobe gente que não é para subir. Você perdeu o momento já. Perdeu dinheiro, perdeu chance de fazer tudo. Na história tá que ela ganhou a medalha. Não me parece muito divertido, não. Em 1982 foi lançado o álbum The Number of the Beast, do Iron Maiden. Em 96 foi lançado o game Resident Evil. E antes de ir para as notícias rápidas e rasteiras, vamos falar dos nossos cupons. Agora tem um monte, hein, Marcos? Mas só alguns temos recados especiais. Na Keep Running é PFC. Não é acumulativo quantas promoções, não é válido para relógio, monitor e fones. Na Caramelo é PFC 10. O valor mínimo de compra é de R$ 129. Na Maratona de Floripa, PFC 10. Sem restrições, use e abuse. Foco Radical, PFC 10. O PFC não se responsabiliza por fotos mal tiradas, embaçadas ou tremidas. Clube de Autores, PFC 10. O PFC não se responsabiliza por livros mal escritos, mal editados ou se você não tem cultura da leitura. Na Sport BR tem cupom PFC 10 agora. Não temos restrições, apenas produtos excelentes nessa loja. Use à vontade. Na Live Run XP agora tem PFC 15. O PFC não se responsabiliza por provas mal organizadas ou distâncias não aferidas. E isso se aplica também à Maratona Monumental de Brasília, PFC 10. Você vê que estamos com bastante cupons aí para provas para você participar. Maratona de Floripa, Live Run XP, Maratona de Brasília, tem Sport BR, tem Caramelo Keep Running. Olha, use, abuse, aproveite, faça o seu bolso feliz e o PFC também. Começou na última sexta, no Brasil na última quinta, porque tem o fuso horário Mundial Indoor de Nanjing, na China, abrindo o ciclo olímpico para Los Angeles 2028. A gente vai ter Tóquio, né, em setembro, que é o que vale mesmo, né, corrida, o track and field, né, essas coisas abertas. Mas tem o Mundial Indoor acontecendo na China e começou nessa sexta de manhã, quinta noite no Brasil e vai até domingo. A transmissão é prometida pelo Sport TV. Exatamente, e o atletismo no Brasil conta com 17 atletas, sendo 5 mulheres e 12 homens. O Brasil, a gente pode trazer aí alguns destaques. Temos entre eles atletas que já disputaram os Jogos Olímpicos do Paris em 2024, como por exemplo o Almir dos Santos, e que também foi vice-campeão do salto triplo no Mundial Indoor em Birmingham em 2018. Então a dificuldade aí fica por conta do fuso horário, né? Nanjing está 11 horas à frente de Brasília, então as competições... Esse fuso é ruim, né? Porque 12 de Tóquio era fácil, você só... tá, ok.
Agora 11 tem que ficar fazendo conta, mas é isso, tá na frente 11 horas. Então você que tá escutando, que ainda quer assistir alguma coisa, tem que pensar que a programação começa sempre às 11h05 da noite do Brasil e por aí vai. Então procure aí, se você tem Sport TV, assina Globoplay, alguma coisa do tipo, dá uma olhada lá que ainda dá tempo de assistir aí o último dia de competição, agora de sábado para domingo. Exatamente, são 576 atletas de 127 países, 264 mulheres e 312 homens nesses atletas aí. Então acompanhe, se você está ouvindo Redação, ainda dá tempo de você acompanhar. E na semana que vem a gente traz se o Brasil conseguiu alguma coisa, se o mundo do Plantes quebrou mais algum recorde. A gente vai trazer para você os principais acontecimentos. No último domingo aconteceu a meia de Nova York, mais de 28 mil concluintes estiveram por lá e teve uma boa novidade, grande novidade, não sei se foi boa, não sei se foi grande, mas foi uma novidade. Um novo percurso que passou pela icônica Brooklyn Bridge pela primeira vez na história do evento. Então o percurso mudou, já não era válido para recorde, mas nessa edição de 2025, os dois atletas que venceram bateram o recorde de tempo do antigo percurso. Mas é um percurso novo, então vocês sabem, aquela confusão toda. Mas quem que venceu, Marcos Pós? No masculino, o vencedor foi Abel Kipchumba, enquanto isso no feminino, a Sharon Lokiri levou aí o troféu de primeiro lugar para casa. Com relação a esse novo percurso, Dani Augusto, uma coisa interessante é que é a primeira vez que uma mesma prova conseguiu fechar a Brooklyn Bridge e a Times Square para correr essa mesma prova. Então, você vê, a prova é altamente turística, né, vamos dizer assim. Corre ali, passando pela Brooklyn Bridge, chega em Manhattan depois, passando aí por lugares icônicos da cidade de Nova York. Kipchumba, que já tinha sido campeão em 2024, fez lá 59,09 e superou os atletas americanos Conor Mantz e Hilary Bohr nos últimos 3 km da corrida. Enquanto isso, a Sharon Lokiri, que já foi campeã lá da Maratona de Nova York em 2022, ela tá sempre lá correndo Nova York, né? Ela foi campeã em 22, já foi vice-campeã outros anos aí. Ela cruzou a linha de chegada com 1h07,04. Além dela, a Fiona O'Keefe, que é americana também, fez sua estreia após os Jogos Olímpicos de Paris 2024, ficou na segunda colocação, 1h07,46. E a britânica Kelly Hauger-Thackeray, que foi medalhista de bronze no Campeonato Europeu de Atletismo em 24, ficou na terceira colocação com 1h07,49. Essa meia de Nova York tem esse atrativo da Times Square, né? Eu acho que é uma das partes mais legais que deve ser correr essa prova. Falando em Nova York, a Maratona de Nova York em 2025 bateu o recorde de inscritos no sorteio, mais de 200 mil candidatos. O sorteio já saiu no dia 5 de março, né? Muita gente se inscrevendo e 2 ou 3% vão ser contemplados, então tá cada vez mais difícil. Inclusive, Nova York foi difícil até por índice. É verdade, não é fácil, eles reservam algumas vagas e agora eles estão fazendo tipo Boston, né? São os melhores tempos que vão. Antigamente era uma coisa meio nebulosa, a gente não tinha muita certeza do que acontecia, mas agora ficou mais claro, os melhores tempos do pessoal que tem o índice são selecionados até completarem as vagas para quem consegue aí o tempo mínimo requerido. O pessoal lá da New York Road Runners falou que para esse sorteio, né, dos 200 mil corredores que se candidataram, foram mais de 150 países diferentes e, como você disse, só 2 a 3% que conseguiram vaga. Foi um aumento de 22% nos inscritos em relação ao ano anterior. Segundo ainda a New York Road Runners, somente 6 mil corredores vão correr esse ano em Nova York, que sempre fica ali na casa dos 56 mil corredores, demais, né? Somente 6 mil vão ser selecionados através do sorteio, né, da loteria. É muito pouco o número de vagas. É aquela história que a gente já falou várias vezes. As majors vão cada vez mais reservar vagas, por exemplo, para caridade. New York Road Runners tem ali alguns outros programas, por exemplo, o pessoal que correu a virtual nos anos anteriores, aquela virtual com vaga garantida, que foi como eu consegui minha vaga para a Maratona de Nova York. Tem aquele programa do 9+1, que é para o pessoal que corre 9 provas do New York Road Runners e trabalha em pelo menos uma como voluntário. Ele garante também uma vaga na maratona. Eles vão diversificando, vão ficando cada vez menos vagas para o pessoal do sorteio. Lembrando que essa prova vai acontecer aí em 2 de novembro e que em 2024 ela foi recordista mundial em número de concluintes, quando teve ali 55.643 participantes cruzando a linha de chegada dentro do Central Park lá em Nova York. E ó, a gente falou dos tempos, né? Só para trazer aqui, foram aceitos 25% de corredores com índice para se classificar. Então, assim, isso deu um corte de 13 minutos e 20 segundos para cada faixa etária e gênero. Então, você pensa, é um corte muito pior que Boston para conseguir entrar. O pessoal que diz, vou fazer uma meia para ir para Nova York. A meia nem é mais aceita, né? E agora a maratona também deu uma complicada. Então, o índice é pior do que Boston. E você vê, né? 55 mil, esse ano deve ser mais, porque eles sempre aumentam. 50 mil pessoas vieram de todos os outros jeitos que não são sorteio. É muito louco isso, mas enfim, se você foi sorteado, nos conte e bons treinos para você e boa prova lá em novembro.
Como nós vínhamos falando, Nova York foi a maior, mas Londres quer ser a maior maratona do mundo, está mirando aí nos 56 mil concluintes ou mais em 2025, mas a gente sabe, né, Marcos? Qualquer número que der, Nova York vai colocar um a mais. Já sabe lá em novembro o que precisa fazer. Nova York tem muita vantagem nesse ponto, né? Porque ela é a última das majors, acontece lá no comecinho de novembro. Então ela espera aí ver todas as outras provas, quantos concluintes tem aí oficialmente. E aí coloca um pouquinho de gente a mais aí e sempre garante ser a maior do ano. Mas Londres esse ano quer dar uma estragada na brincadeira e disse lá que no dia 27 de abril vão ser mais de 56 mil corredores nas ruas de Londres. Só para ilustrar, o ano passado a prova teve 53.890 concluintes, foi o maior número da história da prova, mas que segundo a organização esse ano vai ser superado. Eu vou te falar que Londres tem umas ruazinhas meio estreitas ali, principalmente na parte inicial da prova, antes da galera, antes de reunir aí as 3 largadas, né? São 3 largadas diferentes, de 3 pontos diferentes. Eu não sei se é uma boa ideia ficar colocando tanta gente assim nessas ruazinhas estreitas. Daqui a pouco vai virar um congestionamento ali que vai começar a virar mais reclamação do que qualquer outra coisa. Lembrando ainda e trazendo também aqui que foram 840 mil inscritos na loteria, né? No sorteio para essa edição de 2025. Ela é sempre a prova uma das mais concorridas. É muito difícil, mesmo com várias vagas aí para o sorteio, né? Você vê, são 53 mil. Esse ano deve ser mais de 55 mil concluintes, então várias vagas aí para sorteio, mas 840 mil inscritos acaba sempre dificultando muito. Londres é conhecida por ter uma caridade bastante cara, até porque a Libra não colabora muito para nós. Só para ter uma ideia, já são mais de 1,3 bilhão de libras arrecadadas desde 1981. Vamos ver como é que vai ser aí depois do dia 27 de abril, que aliás, eu acho que vai ser uma das melhores provas do ano pelo field, né, pelo que tá prometendo. E vamos ver quantos concluintes vão ser e se Nova York vai conseguir responder em seguida. Falamos em Londres e Londres estará repleto de estrelas. Uma delas, Eliud Kipchoge. E o Kipchoge nem correu uma maratona, ele tá tipo amador, Marcos. Já falou qual que ele vai fazer no segundo semestre. Já anunciaram, Kipchoge vai participar da Maratona de Sydney, a nova Major, que conseguiu, Marcos, eu não sei exatamente quanto de dinheiro eles têm. Ou eles têm muito e vão investir em outros nomes, ou gastaram tudo no Kipchoge, mas é uma baita escolha. Eu acho que é a escolha mais inteligente e, pelas últimas provas do Kipchoge, eu acho que é o melhor ele tem a fazer agora é aproveitar esse nome dele, a fama dele, e ganhar um dinheirinho bom aí, porque ele continua sendo o maior atrativo entre os corredores para uma maratona. Sem dúvida nenhuma, a Sydney anunciar com tanta antecedência a presença do Kipchoge lá no dia 31 de agosto é um dos maiores atrativos que ela poderia fazer. E o Kipchoge deve ter cobrado um valorzinho bom também, né, para já confirmar. Nem correu Londres. A gente nem sabe como vai ser o desempenho dele em Londres, nem sabe como é que ele vai estar, como é que vai ser depois de Londres. Ele já confirmou que vai correr Sydney. Acho que foi uma das melhores ações de marketing aí de Sydney para atrair o pessoal para esse primeiro ano oficialmente como uma das majors, né, uma das 7 majors agora. Vamos aguardar para ver primeiro como vai Kipchoge em Londres e depois como ele vai também em Sydney lá em 31 de agosto. E uma coisa interessante de Sydney é que lá em janeiro de 2023, a Maratona de Sydney já estava meio que sondando o Kipchoge, porque eles estavam querendo se tornar médio, né? A gente sempre falou por aqui, e eles estavam tentando pegar uma ajudinha do recordista mundial na época. E você vê que lá em 2023 começaram a chavecar o Kipchoge e deu match, claro, com bastante dinheiro provavelmente, né? Mas enfim, eles estavam tentando, assim, sabe aquelas ideias que você disse, não, vamos trazer aqui no PFC o Kipchoge em Lorena para entrevistar. E daí a pessoa fala, que besteira, que besteira. E de repente, 3 anos depois pode acontecer, por que não? E daí se confirma o sonho. É porque lá em 2023, Sydney ainda era major, Kipchoge ainda estava voando, ainda estava, né? Ainda era competitivo, né? Então você vê como as coisas mudam, como o mundo dá voltas. Como dizia um amigo meu, espanta a mosca não, que né, a gente não sabe o dia de amanhã. A Maratona de Boston de 2025 já revelou sua medalha. Eles revelaram bem quando a gente já tinha gravado tudo antes de ir para Tóquio. E Marcos Boas é talvez a medalha mais bonita dos últimos anos. Até 2024, 2023, né? 2020, 21, 22, 23. Ela tinha um estilo lá dela, um estilo interessante, que é a que você tem. Em 2024 manteve o estilo, mas parecia uma medalha de papel. Era horrível a de 2024. Você que ainda não viu, procure medalha de Boston 2025 da maratona. Mas, Marcos, quem correu em 2024 se arrependeu. A jaqueta era feia e a medalha também. Nossa. Não, e esse ano os caras decidiram que iam fazer os negócios bonitos, porque a medalha tá um negócio espetacular. Não, a medalha é muito bonita.
é muito, muito, muito bonita. Ela tem um círculo, toda a parte externa dela é uma circunferência, assim, um círculo. 129ª Boston Marathon na parte de cima, BAA na parte de baixo e não Bank of America, porque eu não me importo o que é Bank of America. Tá escrito Boston Athletic Association na parte de baixo. Na área central, a gente tem aquele novo formato do logo, né, que é um retângulo com a parte de baixo ali pontuda. Aí existe ali o logo do Bank of America, que é o patrocinador master, mas não tem nada escrito. E o unicórnio reestilizado, né, que foi reestilizado no meio do ano passado, em dourado num fundo prata, um prata fosco, e o unicórnio num dourado refletivo, assim, a medalha está um espetáculo. Procure, porque minha descrição não chega nem perto da beleza que ficou essa medalha. Eu sinto pena de quem correu 2024 e que, por exemplo, uma pessoa que, assim como eu, se esforçou muito para conseguir chegar no índice e que não é uma pessoa que consegue ir todo ano. Então a pessoa só foi só em 2024, igual eu. Fui em 2023. Quem sabe um dia eu consigo voltar, mas por enquanto não aconteceu ainda. E aí só foi em 2024, tá com aquela medalha horrorosa que parece a nossa medalha do 5K da véspera da prova. É verdade. E aí, olha essa medalha de 2025. Deve dar um desânimo, mas deve dar um desânimo. Então, parabéns aí. Deu sorte quem vai em 2025. Se é a sua única ou se já é uma repetição, vai pegar uma medalha lindíssima. E digo mais, hein? A jaqueta, embora ainda não tenha voltado para as cores originais do amarelo, ficou bem melhor. Ficou linda. Vimos uma pessoa correndo lá em Tóquio com a jaqueta nova já, porque você já consegue comprar no site da Adidas. A jaqueta é muito bonita. É um cinza com um azul, assim, quase pendendo pro roxo. É muito, muito bonita a jaqueta nova, achei bem interessante. Aliás, acho que foi a jaqueta mais bonita desde aquela, acho que 2021 foi a última vez que teve uma jaqueta azul e amarela. Então, acho que desde 2021, a jaqueta mais bonita da Maratona de Boston também é desse ano. Muita sorte aí, o pessoal que tá indo em 2025 vai conseguir um material bonito para levar para casa. Falando em muita sorte, é o que a gente deseja, né, para quem vai participar da Maratona de Marília. Ah, não precisa, né, Marcos? Foi adiada, foi adiada. Na semana da prova, ela foi adiada para 10 de agosto. A gente continua aqui o nosso compromisso de não ter compromisso com nada. Essas maratonas pequenas, a pessoa não pode se inscrever esperando muita coisa, né, Marcos? Tipo assim, mesmo que a prova aconteça, vai ser quente, vai ser complicado. A maratona tem que ser um negócio bem pensado, né, gente? Ah, meu Deus do céu, então assim, é difícil, né? É difícil, sabe aquela história do eu quero te ajudar, mas você tem que me ajudar a te ajudar? A pessoa que se inscreve para a primeira maratona da cidade de Marília não está ajudando-nos a ajudá-lo. Entendeu? Não é um negócio simples, não é um negócio fácil. Mas é isso, a prova que aconteceria esse final de semana foi prorrogada para o dia 10 de agosto, embora eles tinham soltado uma nota dizendo que seria dia 27 de julho, mas depois eles perceberam que seria a data da SP City. Aí é melhor mudar mesmo. Aí eles decidiram mudar de novo e passaram para o dia 10 de agosto. Eles soltaram outra nota dizendo, aquela nota não é mais a nota, agora é a nota nova. Então, assim, 10 de agosto, por enquanto é essa, pelo menos a data. A organização afirma que realizou uma mudança no percurso e enviou toda a documentação exigida, mas optou pelo adiamento para aprimorar a estrutura do evento. Com isso, ao invés do percurso único de 42, agora a maratona será disputada em 2 voltas de 21. Então, para você que se teve namorada... Não, ficou muito boa. Assim, lembra Blumenau em 2023, que também tinha É verdade. E prometeu tudo e não entregou nada. A decisão também ocorre depois de questionamentos sobre a ausência inicial da documentação e do não cumprimento da data estipulada pela Federação Paulista de Atletismo para a solicitação do permit. Então, assim, tem coisa estranha aí, onde tem fumaça tem fogo. Assim, não é que a gente seja contra a maratona em diversas cidades, mas é que não precisa ter uma maratona em cada cidade do Brasil, sabe? Não precisa, a gente pode entrar nesse consenso. Faz uma na cidade maior ali e tal, se quiser. Foca nas meias. Imagina, meia maratona de Marília. Eu até participaria. Maratona? Não. Você não precisa ter cada cidade ter a sua maratona. Porém, ótima oportunidade para você ganhar algum pódio, né? Porque tem tanta gente participando que sempre sobra alguma coisa. Mas assim, vamos combinar, né? Não precisa maratona, esses interiores de São Paulo aí. Dá uma viajadinha, vai ali na capital e corre, sabe? Não precisa. Pelo menos Marília deve ter um percurso plano e um clima agradável, né, Marcos? Acho que não, viu, Daniel? Não? O interior de São Paulo é quente. Então esquece. Não deve ter plano. Então esquece aí. Então a Maratona de Marília vai para o dia 10 de agosto. Já passou algum tempo, obviamente, mas nós vamos trazer aqui porque é a nossa obrigação, nosso dever moral e cívico.
os vencedores e vencedoras das maratonas de Tóquio e de Nagoya, onde estivemos participando, correndo e assistindo, Marcos Boas. Foi lá que você pegou sua mandala, sua medalha de Tóquio, aliás, né? Então o Marcos já está mandalado, já está com a sua mandala balançando por aí. E vamos trazer os vencedores, então, Marcos, e mostrar essa mandala aí pro pessoal. Pois é, falando lá de Tóquio, foi uma dobradinha etíope que aconteceu lá. Quem ganhou lá no masculino foi o Tadesse Takeli, 2:03:23. Foi a melhor marca da carreira dele, foi o PB dele, não foi recorde de percurso, mas foi o PB dele. Enquanto isso, no feminino, a também etíope, Sutumi Asefa Kebede confirmou o favoritismo e venceu pelo segundo ano consecutivo. Então ela fez agora 2:16:31. O recorde do percurso é dela, né, que foi ano passado, 2:15:55, então não bateu esse recorde, mas conseguiu aí a vitória. Completando o pódio no masculino, Dereza Geleta ficou na segunda colocação e o Vincent Kipkemoy Nchechich ficou na terceira colocação. No feminino, a keniana Winfrida Moramozete ficou na segunda colocação, enquanto isso, a também etíope Howie Feiza ficou na terceira posição. Oh, e o Cheptegei? Cadê o Cheptegei? O Cheptegei ainda não cheptegou, não. O negócio dele não tá sendo as maratonas. Ele ficou na nona colocação com 2:05:59. Eu acho que o Joshua Cheptegei ainda não se encontrou muito bem nos 42 quilômetros, né? Não tá sendo muito negócio dele. Mas eu entendo, hein? Já falei que eu entendo essa galera que corre bem nas distâncias mais curtas e que sofre demais na maratona. Entendo. E deixo aqui toda a minha solidariedade ao Joshua Cheptegei. Joshua, é nóis, tamo junto. É isso aí, maratona é foda mesmo. A quebradeira vem pesada depois dos 30. E sabe quem correu lá também, Augusto, em Tóquio? E que foi destaque? Eu? Não, o Harry Styles. Você conhece o Harry Styles? O cantor aí, o cantor popstar. E ele correu os 42 quilômetros em 3:24:07. Ele que saiu lá daquele One Direction, né? Aquela boy band que existia. Talvez do pessoal que saiu de lá, o cara que mais faz sucesso. E vou te falar que 3:24:07, um cara que vive de música, né, fazendo show à noite, viajando pra caceta pra fazer turnê e tudo mais, falar pra você que é um tempo bastante expressivo, hein? Bom, isso mostra que ele não é um artista que faz muita farra, que nem alguns jogadores de futebol aí, que vão pra lá e pra cá, e avião e tal. Ele não se perde muito na noite, faz lá os seus treinos. Foi um bom tempo. Eu quase acho que eu fiquei perto dele, né, Marcos? Eu terminei em 4:21, mais um pouquinho eu chegava ali junto com ele. Faltou não, na verdade, o grande problema é que eu não sei como é que é a cara do Harry Styles. Então eu não ia saber se eu estaria perto dele ou não. A Natália falou assim, ele fez 3:24? Nossa, então ele passou lá que eu tava vendo, eu nem sei quem que é. Não, eu não sei, tem muito rosto aí que eu não conheço. E só para terminar de Tóquio, né? Só citar que o Cheptegei, ele melhorou o recorde pessoal dele, né? Mas como o Marcos falou, ainda não encaixou. O negócio dele ainda está na pista, mas ele falou que agora a vida dele vai ser maratona, então ele vai ter aí uns 12 anos para se aprimorar. No fim de semana seguinte, Nagoya, ali pertinho, aconteceu a Nagoya Women's Marathon, que não deu medalha para as pessoas, deu um copo da Baccarat. O copo está aqui na nossa estante, né? A Andressa não ganhou a medalha, mas ganhou um copo. E quem que venceu lá, Marcos? Foi a favorita, né? Grande favorita, Sheila Chepkirui do Quênia, venceu com 2:20:40. Foi seguida pela japonesa Sayaka Sato, com 2:20:59. E fechando o pódio na terceira colocação, Eunice Chumba, do Bahrein, com 2:21:35. E foi o primeiro ano que foi esse copo do Baccarat, né? Porque antigamente a tradição era que era um pingente da Tiffany. Muita gente se inscreveu pensando nisso. Não foi. Um pingente da joalheria super famosa, a Tiffany. Esse ano eles alteraram aí a premiação, a medalha virou o copo da Baccarat, que é famosa aí pelos seus cristais e tudo mais. Um negócio diferente. Então Nagoya foi assim. Se você quiser ver como é que foi a prova por dentro, vai lá no canal do Mania de Corrida, que a Regiane correu a prova também e ela filmou absolutamente tudo. Até viralizou o Reels deles, que eles falaram lá de tudo que ela pegou e aproveitou da prova, que tinha as comidas lá. Saiu até no Metrópolis. Então vai lá conferir que os vídeos lá que o Marcel edita ficam sempre muito legais. Detentora do recorde mundial dos Masters canadenses morre aos 98 anos. E você vai lembrar, querido ouvinte e Marcos Boas, quem é ela? Porque ela é a Regiane Fairhead, a cabeça justa. Quem escuta o Redação vai lembrar que a gente falou dela em algum momento. Então, quando ela bateu os recordes, provavelmente lá em 2023. E agora, Marcos Boas, infelizmente, ela veio a falecer
com 98 anos, é bem verdade, viveu bastante tempo, aproveitou bem, começou a correr tarde, aos 90 anos, mas bateu todos os recordes até lá. Pois é, né, Augusto? A nossa amiga Regiane, que nasceu lá em 12 de dezembro de 1926. Ela nasceu em Saskatchewan, mas se mudou para Ottawa com seus 20 e poucos anos, e lá permaneceu até o fim da sua vida. Ela ficou conhecida aí ao bater o recorde do Age Group 95 mais nos 5 quilômetros. Ela fez essa marca lá em 2023. Ela superou o recorde anterior em 4 minutos, fazendo 5 quilômetros em 51 minutos e 9 segundos. Ela que quebrou aí essa marca lá, como eu disse, em 2023, a marca que era da americana Beth Lindbergh, que tinha 55,48, com 97 anos. A Fairhead conseguiu quebrar lá com 96 em 2023. Agora com 98 em 2025, acabou falecendo. Ela que nunca se considerou uma atleta e só decidiu participar do evento depois que um amigo a encorajou a experimentar os 5 km durante o fim de semana anual de corrida de Ottawa. Então você imagina, né? Você chega e incentiva uma pessoa de 96 anos para correr a primeira vez na vida dela os 5K. Eu acho um pouco arriscado, eu não sei se eu faria isso, mas assim, tudo bem. Ela já e na você primeira vê que a corrida não é um sinal de praticar esporte, sinal de longevidade, né? Ela morreu 2 anos depois. Caralho, ela tinha 98 anos, é muita longevidade. E pra você ver, ela foi considerada um fenômeno da corrida, mesmo começando a correr tão velha assim. Porque na primeira corrida de 5K dela, ela fez 58,52. E o recorde era 55,48. Então o pessoal já ficou de olho nela, porque ela já era um fenômeno da corrida. Surgiu um fenômeno. Exatamente. Aí ela se dedicou aí, treinou e tal, não sei o que, conseguiu melhorar o tempo e bateu o recorde, como a gente trouxe a notícia na época. E agora, infelizmente, a notícia que a gente traz aí da nossa amiga Regiane Cabeça Justa é que ela faleceu. Então você vê, né? Treinando aí, ela baixou o tempo, quase buscou um sub-50 nos 5 km e a organização por trás do Ottawa Race Weekend, a Run Ottawa, e também o prefeito de Ottawa lamentaram e compartilharam mensagens dela, porque a gente brinca aqui, mas é uma inspiração, né? Começou correndo tarde, bem tarde, mas estava aí se movimentando, se mantendo ocupada e foi aí até o fim da vida dela. Então está marcada aí a Regiane Fairhead, recordista canadense dos Masters. E ó, Marcos Boss, essa última notícia aqui, pode ter gente que vai tomar o mesmo caminho da Regiane, mas não por chegar até o final da vida muito velhinho. Talvez possa dar problema. Porque o que aconteceu? Maratona Chinesa colocou uma investigação pública por causa do pessoal mijando fora do lugar, Marcos Boss. Fotos e vídeos surgiram nas mídias sociais, centenas de participantes da corrida urinando em parques públicos, canteiros de flores, em placas escolares, postes. É uma coisa que no Brasil, às vezes, a gente faz. É errado. Mas só que quando você faz isso no Japão, acho que foi em 2023 que aconteceu na Maratona de Tóquio, deu um caos tão grande que agora a fila é super organizada. Lá em Tóquio, ninguém mais se atreve a fazer xixi. E na China também não é permitido, Marcos. E na China o negócio é um pouquinho mais complicado. Lá na China, quando pegar esse pessoal, olha, acho que não vai ser muito divertido pro pessoal aí, não. Mas é isso, na Maratona de Suzhou, que aconteceu agora em 2025 lá na China, alguns vídeos e fotos acabaram aparecendo de um pessoal aí urinando em lugares indevidos, né? Ou seja, fora do banheiro. Aí não pode, então, as imagens e vídeos dos incidentes, para dizer a verdade, né? Foram vários corredores mijões aí que foram pegos, foram rapidamente compartilhadas nas horas seguintes da corrida. E é isso, o pessoal é a internet, o pessoal compartilha, se ninguém compartilhasse, ninguém ia saber. Só no dia seguinte, talvez, um cheiro de xixi aqui e acolá. Os organizadores disseram nas mídias sociais que forneceram centenas de pinicos portáteis ao longo do percurso. Por que o pessoal decidiu mijar na rua? Será que é só falta de vergonha na cara? Eles estão pedindo aí ajuda também pro pessoal identificar os mijões, porque eles não querem deixar essa galera aí impune não, porque não pode mijar na rua, né, Augusto? Urinar em público em Suzhou é ilegal e punível com multa de até 1.000 yuans. Calcula aí para nós, Marcos, quanto que é em dólares 1.000 yuans? São R$782 hoje. Caro, né? Imagina. É muito mais do que o Ien. É muito mais do que o Ien. Então, complicadíssimo. E essa maratona possui 160 mil participantes de 27 países. Mijar na rua é complicado. O Departamento de Esportes ali de Suzhou lançou uma investigação em grande escala, está examinando as imagens de mídia social e das câmeras e está tentando identificar os infratores. Então, os organizadores da corrida divulgaram um comunicado condenando o comportamento e pedindo a qualquer testemunha que mande informações. Os atletas já foram desclassificados e a maratona de Suzhou está correndo para limpar a sua imagem, tanto figurativamente quanto literalmente, né? Então é isso, o cara
fez xixi errado, pode ter ganho uma multa, e se identificou a carinha dele, ele foi desclassificado da corrida. Então, o tempo já é invalidado, tudo mais. Mas é isso, não pode mijar em público. E assim, o xixi, o masculino, que aí é provavelmente só homem que fez, né? As mulheres não vai fazer isso. Homem, quando vai fazer xixi, é muito mais rápido. Você pode esperar. Não é possível que você não consiga. Agora, se você... pessoas cagando em público. Eu ia falar que é errado, mas eu até ia entender que às vezes, quando tá batendo lá, é difícil. Mas o xixi, gente, é rapidinho, subiu ali e fez. Não façam isso. E não façam isso na China, nem no Japão, principalmente, que dá problema. E agora vamos embora. Tchau para ti, Marcos Bose. Redação voltou. Redação mais longo, mais comprido. Mas é porque a gente estava com saudade de vocês e vocês estavam com nossas saudades aí. Agora já matou tudo. Vamos embora. Tchau para ti. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por estar de volta aqui. Nós também estamos de volta aqui. É isso. Foi mais longo porque tinha muita notícia acumulada, né, Augusto? Mas na semana que vem estaremos de volta ao nosso formato tradicional, ao nosso comprimento tradicional. E é isso aí. Muito obrigado e até semana que vem. Tchau. Voltamos no próximo Redação. Um grande abraço para você, bons treinos e boas provas e tchau! Produção por Falar em Correr, podcast multimídia.